Pode ir. Vitão, a galera tá perguntando aqui qual o melhor tênis para corrida? Bom, galera, falar sobre tênis é realmente um impasse dos últimos anos. Desde a década de 80 a gente vem com esse dilema em trazer um tênis para nos dar um rendimento, para salvar nossas lesões. Mas na verdade, como a gente tem que escolher esse tênis? Quais são as variáveis de um tênis? Todo mundo fala do tênis. Então esse melhor tênis, todo mundo quer saber o melhor tênis. Mas eu trago um passo antes disso. Como que é a sua mecânica para correr? Como que é seu pé? Como é seu membro inferior? Como que é essa fluidez de movimento do tronco com o membro inferior? Que tipo de passada você tem? Então hoje em dia a evolução do tênis foi nítida. E grande parte a gente se apoia nesse equipamento. Ele pode vir a nos auxiliar? Sim. Mas a gente precisa buscar um autoconhecimento e saber como que é a nossa corrida. E como eu sempre digo, o movimento parte da gente. Então um acessório, um tênis é um acessório, mas primeiro a gente tem que ter um foco no nosso caminhar, na nossa marcha até conduzi-la a uma corrida. E esse tênis, qual o melhor tênis? Para mim o melhor tênis é aquele que se adequa à sua mecânica. Por isso que na minha prática a gente começa com uma propriocepção de diversos movimentos, conduz isso para as fases da corrida, a pessoa constrói o melhor padrão de movimento dela para assim escolher esse tênis. E quais são essas variáveis do tênis que você deve levar em consideração e são para isso? Não necessariamente o valor do tênis. Então tem tênis sim de dois, agora tem um da Adidas, falando em marcas aí, que foi lançado em Boston, de R$ 5.000. Mas quem consegue usar um tênis desse? Quem sabe usar um tênis desse? É como se fosse você acabou de tirar a carta, com um carro 1.0 e você quer dirigir uma Ferrari. É apertar o acelerador, o poste está na tua frente. Basicamente é isso. Então, o que você tem que pegar essa análise para escolher esse tênis? Claro, tem tênis, ele tem amortecimento, ele tem o rebound da espuma que te lança para frente, tem a placa de carbono que também faz essa transmissão, se é instável, se é estável esse tênis, o cabedal respirável e tudo mais. Isso são características do tênis, mas qual você precisa? Então, falando dessa parte de amortecimento, o que mais fica claro, que todo mundo busca, eu quero um tênis com amortecimento. Lembrem, o nosso corpo é amortecedor. Tá? Quais são esses pontos que a gente tem? Trazendo o meu pirata voodoo aqui, membro inferior, gente. Lembra, quem que sustenta o nosso corpo? Músculos. Então, se você faz uma passada de tocar esse pé num primeiro momento, claro, esse impacto não vai ser no primeiro toque, vai ser quando essa perna está debaixo do teu quadril, então o tornozelo debaixo do quadril. Mas se você toca ela toda estendida, com a parte posterior do calcanhar, está tendo ação muscular quase nula ali, tá? Então o que a gente tem que fazer? O nosso joelho um pouco flexionado, essa passada próxima da gente. Quem vai ser o primeiro amortecedor? A nossa coxa, tanto anterior quanto posterior dessa coxa. Quando a gente toca, pode tocar com o calcanhar, ele é preparado para isso, tá? Na nossa anatomia, ela é para isso. Então, quando a gente transpõe o nosso peso do calcanhar para frente, tá? Tem o arco plantar ele se deforma, gente. Pode chegar até 2 centímetros aí de transposição desse nosso pé. Ele vai ser o nosso segundo amortecimento. E quando toca a ponta do pé no chão, a panturrilha, o gastrocnêmio e o consóleos, eles entram necessariamente para receber esse amortecimento. A gente precisa de um tênis com super amortecimento? Não. Se você sabe fazer isso daqui, você já está se defendendo. Claro, tem a mecânica, tudo, não é somente isso que eu falei. Também numa vista anterior, você tem que saber como que está pisando, rotação medial ou lateral desse quadril que vai influenciar a tua pisada, tá? Mas, gente, prestem atenção, se vocês não estão correndo assim, não adianta vocês desenvolverem isso e obrigarem o tênis a fazer essa função para vocês. Então é um primeiro fator, sua mecânica. Claro, se você não tem essa mecânica, então naquele momento necessariamente você tem que fazer essa condição de não deixar a perna estendida. Tá? Então não aprendeu ainda essa mecânica, sim, busca algum tênis que conduz a esse amortecimento. Tá? Um outro fator que levantam como característica é a questão
da estabilidade do tênis. Onde a gente vê essa estabilidade do tênis? Claro, o quanto tem desse ângulo, assim como o de pisada, numa pronação, numa supinação, assim como essa estabilidade de tornozelo, tá? Na parte do calcanhar. Esses tênis de corrida, tá? Não falando de marcas, mas assim, quando é mesmo relacionado à corrida, para velocidade, ganhar isso, a gente tem o que? Esse calcanhar aqui, essa parte de trás do calcanhar, um tecido apenas, tá? Então ele torna o teu pé sim instável. Vai ter a tíbia que vai se conectar no talos lá no pé. Aqui ficando, não tendo uma base sólida, vai deixar teu pé instável também. Tá? Então é levado em consideração tanto essa estabilidade daqui do pé também quanto essa altura aqui para não deixar esse pé mexer lá dentro. Tá? Então essa é uma outra questão. Então se você não tem o teu pé estável, que pode ser uma cadeia ascendente ou descendente. O que é essa cadeia ascendente ou descendente? Uma cadeia de instabilidade descendente é quando o seu glúteo médio e o iliopsoas não estão equilibrados e o teu membro inferior ele faz rotação, o teu joelho vai para dentro ou vai para fora, rotação medial ou lateral. Pode ser uma cadeia descendente, então pelo teu quadril você apresenta isso, essa instabilidade no pé. Ou mesmo pelo tornozelo, né? Tem esse movimento do pé, né, para dentro e para fora, nesse tipo de pisada que é mais conhecido. Então se você não tem isso ainda, né, não tem como você querer usar um tênis que tem essa parte de trás assim sem um suporte. Tá? E claro, analisando necessariamente essa parte de movimento, de mecânica, quanto que você tem. Tá, gente? Então não deposita confiança no tênis, ele não vai trabalhar para você. Tá? Você, numa mecânica de corrida, além da corrida mecânica a gente tem que levar em consideração, lembrem da fadiga, vocês cansam. Tá? Então pode começar a correr 5 km lindo e depois vocês perderem aquela estabilidade. Tá? E o tênis pode levar isso a ser aumentado. Outra questão agora do tênis é o que? O amortecimento, a parte da sola de dar a impulsão. Então tem tipos de solado, né, assim como a placa de carbono, que vão absorver esse impacto e vão te lançar para frente. Como que isso é feito? Lembrando que no voo da corrida, para ser caracterizado corrida, você tem que flutuar, tirar os dois pés do chão. Tá? Isso é uma corrida. Mas lembrem, para a gente ter essa resposta, tá? A gente tem que descobrir que velocidade que liga esse mecanismo dessa espuma. Tá? Então não adianta você pegar um tênis com um solado maximalista enorme, que vai ser bem mais instável, né? Então pela física, claro, né, quem usa salto alto é bem mais fácil torcer aquele tornozelo, e você querer que aquela espuma te jogue para frente, sendo que você é instável. Se você é instável, teu passo vai ser bem menor, vai ser bem mais curto esse passo, tua perna não vai rodar lá para trás, né? Então lembre, a passada na frente é curta, que a gente falou para pisar com o calcanhar próximo ao eixo. Se a passada lá para trás não é longa, gente, não tem como vocês, né, utilizarem essa capacidade do tênis para te jogarem para frente. E lembra, essa passada aqui, gente, tem que ser longa. A nossa perna fica como se fosse um vetor de indicação para onde a gente está indo. Quando essa perna está lá atrás, ele está indicando que a gente vai numa diagonal. Se a gente tira esse pé muito próximo da gente, para onde ele está indicando a perna? A gente está indo para cima. Tá? Então, preste atenção na mecânica de vocês e assim vão determinando qual é o tênis que vocês precisam. Tá? E de acordo com cada marca que vocês gostam, né, tem uma especificidade, até o ajuste do pé. Se são pés muito finos, também tem tênis que não encaixam. Sabe quando você pega pelo cabedal e o cadarço, amarra e fica todo engruvinhado assim em cima do pé, tá? E ainda o pé fica instável dentro do tênis, tá? Então cada tipo de pé também vai determinar essa largura aqui do cabedal, não só da sola, tá bom? E lembrando, a nossa pisada, esse tênis da Skechers, ele era um dos mais leves, com placa de carbono, né? Tem, se eu não me engano, 160, 170 gramas, assim, me recordo, 160 a 180, não lembro direito, mas o que ele mostra certinho como seria a nossa pisada, tá? Então a gente entrando com esse calcanhar, sim, a gente, né, com o arco plantar, quem tem um arco plantar, a gente faz um suporte desse na parte lateral externa do pé e depois esse nosso suporte ele vem para o segundo dedo, tá? Então essa pisada seria mais adequada, mas quem faz isso? Tá?
Então você tem que descobrir como que é a tua pisada. Então são questões que você tem que levar em consideração antes de saber a capacidade do tênis, saber a sua capacidade. Se você não está se perguntando como que é, quais são as suas capacidades, procura algum profissional que entenda de corrida, de biomecânica de corrida, tá? Porque hoje o que mais tem são entendedores de tênis, né? O tênis faz isso, o tênis faz aquilo, é uma entressola disso, um cabedal daquilo, mas é a mecânica, tá? Lembrem, a gente era pequeno, a gente não usava nada, corria para cima e para baixo, né? Tinha lesões, claro, né? Quando a gente é criança não tem toda aquela sobrecarga e tal, são outros momentos, mas o que a gente desenvolve essas capacidades e ao longo do tempo a gente vai perdendo essas capacidades por não usá-las, tá? Então um pé rígido que não tem essa mobilidade de arco é porque deixou de usar, usa o dia todo esse tênis que faz essa absorção. E aqui eu trago um tênis não por marca, tá, gente? Mas a ideia de construção dele. Então esse aqui é um que eu conheço, acho que é o único tênis que respeita um pouco a mobilidade do nosso pé. É o pé das regiões do nosso corpo mais complexas. Então se você quer realmente correr, você tem que levar em consideração o seu pé. Como que ele funciona, se ele tem mobilidade ou não. Sabe quando a gente fala de flexibilidade do tênis? Tá? Imagina o teu corpo. Você pisou, a mobilidade que a gente fala, né, flexibilidade do tênis, a gente fala dessa região. Tá? E é onde essa região, se for medir a flexibilidade de um tênis, com placa de carbono ele vai ter? Nenhuma. Tá? Então, olha até o impasse disso. Todo mundo fala, olha a flexibilidade do tênis. E faz assim. Né? Daí você pega o de carbono, onde está a placa? Então, estão vendo esses dilemas de falar de flexibilidade de tênis? Lembrando, o nosso peso, quando a gente faz a passada, vira que é o nosso peso aqui na frente, ele vai causar essa deformação. Por isso que a placa de carbono funciona. Ela faz uma pequena deformação e quando a gente vai tirar esse pé, ela nos impulsiona para frente. Tá? E o que esse tênis da Nike ele faz? Tá vendo? Ele é todo quebradiço. Ele tenta respeitar essa mobilidade do nosso pé. Tá? Então, imaginando, por função de pé, se a gente está falando de arco plantar que ele absorve um pouco o impacto, imaginando um tênis para valorizar a nossa condição, não seria com uma sola toda rígida, jogando somente uma propulsão na frente. Se a gente pensar em amortecimento, quem deveria estar amortecendo? Algo próximo do arco plantar. Então, esse tênis, por ser todo quebrado, ele tenta deixar livre, né? Até o Nike Freak fala, deixa ele livre o movimento do pé para se coordenar nessa, tocar o calcanhar, meio pé, antepé. Daí o tênis ir se deformando, respeitando a mobilidade do teu pé. Mas se fosse valorizar um pouco mais, seria a gente colocar um buraco aqui na parte do arco plantar e esse arco ele abrir e voltar. Se alguém pegar essa ideia e ficar rico, manda uma comissão para mim, por favor. Mas é algo que a gente precisa pensar, como respeitar a função do seu pé. Tá? Daí você escolhe esse tênis ideal. Então, qual é o melhor tênis? Esse que se adequa à sua mecânica. Pode ser hoje uma mecânica? Sim, com aquele tênis. Se você daqui para frente vai ajustando sua mecânica, você pode aprimorar sua mecânica. O teu tênis também pode evoluir com isso. Tá? E até mesmo falando de tênis, eu vou fazer um treino longão, vou fazer um treino mais intenso, vou dar tiro. Eu quero um tênis de tiro. Daí vamos falar minimalista, né? Esse daqui é para tiro. Mas quanto que você faz de tiro? Tá? Como que é seu tiro? É 10 por hora. Tá? Qual que é o teu ritmo de longão? 11 por hora. Tá? Tem lógica você colocar um tênis minimalista, né? Sem esse amortecimento, sem essa proteção que caso você precise, né? Depositando todo esse no seu tênis, leva isso em consideração, tá? Como que é o teu desenvolvimento, quanto que é o teu ritmo de sprint, qual que é o teu ritmo de longão, tá? Como é a tua mecânica nos dois, tá? Vocês têm que refletir primeiro em vocês para depois escolher esse tênis. E nada como, para mim, se a gente refletir, imagina um tênis novo, a gente nunca usou, você vai fazer uma corrida com ele? Não vai dar bolha. Né? Não precisa ser tão estudioso para uma prática dessa. Tá? Mas o que? Na corrida lá, mesmo que seja de 5K, vai chegar uma hora que você vai dar um sprint daquilo, naquele momento.
Vai dar um sprint aquele que você treinou de um sprint de 400 metros. E no teu sprint de 400 você está com esse tênis. Daí você tem uma mecânica com esse tênis para tiro de 400. Daí chega na prova você está com outro tênis. Você quer dar um tiro lá final de 400 com outro tênis. A tua mecânica vai ser influenciada? Vai. Tá? Eu sempre corri com um tênis minimalista. Tá? Principalmente isso daqui. Até todo mundo me critica, mas eu consigo passar de meia maratona com isso daqui tranquilo. Tá? Não que eu seja o melhor no meu tempo, mas não me faz mal. Tá? Meu organismo está adaptado a um tênis desse. Tá? Mas quando eu peguei um maximalista grandão com uma espuma que me joga para frente com placa de carbono, tá? A minha mecânica de corrida demora, né, no início ali umas 3, 4 corridas, demorava 1 a 2 km para ajustar a minha passada para aquele tênis. Já analisaram isso? Cada tênis vai vai influenciar uma mecânica, mas qual que é a sua? Gente, eu tentei trazer para vocês isso. Classifiquem a corrida de vocês. Né? Se coloquem primeiro em análise para depois buscar esse tênis. Então, se você precisa de estabilidade, não é que o tênis é estável, precisa dele. Preciso de amortecimento, preciso de performance, preciso que ele me jogue para frente, né? Eu preciso com amortecimento e performance, né? A placa de carbono, eu tenho alguma lesão no pé ou não? Como que está essa cadeia descendente? Se é o quadril que está instável ou é o pé que está instável? Eu uso o tronco para fazer isso ou não? Então são vários fatores para vocês escolherem um tênis. Não é chegar na loja e o vendedor ou alguém falar, compra esse que esse daqui deu certo para mim, né? Tênis você não empresta, gente. Não tem como. Cada pé é de um jeito, tá? O mesmo número, mas cada pé é de um jeito. Por quê? Vai ter uma mecânica específica. Então leve isso em consideração. Se vocês precisarem de ajuda para refletir sobre esses pontos, como é a sua mecânica, para escolherem seu tênis, aqui no Centro Performance de Saúde a gente tem 2 testes, que é o Running Fit e o Running Dynamics. Usamos então vídeos para determinar isso e sensores. Assim, a gente estudando o teu padrão de movimento, trazendo essas variáveis, você pode treinar e aprimorar a sua mecânica, para depois sim chegar num treino planilhado e fisiológico. Mas lembrem, primeiro é mecânica, o tênis é um acessório, não é o principal fator, e depois sim vocês podem buscar a sua melhor performance. Valeu, galera!